Glória a Deus, a paz do Senhor para todos os amados irmãos. Senhor, glória a Jesus. Pastora Lúcia, pastor Emisael, diretamente ao vivo do Monte do Senhor, Monte da Torre. Amém? Monte da Vitória. Monte da Vitória. Aleluia. Louvado seja Deus. Espero, meu irmão, que Deus toque no vosso coração para ouvir essa mensagem até o final, para que Deus possa te dar vitória, para que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a tua casa e abençoar a tua família. Amados, nós estamos hoje, dia 21/4/2023, nós estamos aqui para bradar a vitória. Vai ser 7 dias consecutivos da vigília do meio-dia, a qual o tema é: por esta causa eu me ponho de joelho. Então, meu querido, se você quer estar também nesta campanha, sendo abençoado por Deus, não se esqueça de abençoar o pastor Misael e a pastora Lúcia, para que a gente possamos estar todo dia aqui bradando e orando e determinando bênção sobre a vossa vida. Então, cada um sendo colaborador deste ministério, desta obra, deste projeto, Deus retribuirá 4 vezes mais. Então, isso eu digo com toda clareza e verdade, amparado pela palavra de Deus, sem turpiar, porque Deus abençoa quem dá com alegria. Não dê relutando, reclamando, se desfazendo, duvidando, porque isso lhe traz atraso. Mas dê confiando, abençoando, crendo que isso é para uma boa causa e Deus prosperará a tua vida. Quem dá com reluta, passa por luta. Quem dá reclamando, passa por turbulência. Quem dá com pena, acaba sem nada. Então, dê com alegria e Deus abençoará a tua vida. Isso com toda certeza. Aleluia. Amém? E ainda digo mais, quero ser atrevido a isso. A Bíblia diz: quem semeia pouco, pouco colherá. Mas quem semeia muito, muito também colherá. E terá para dar e não para tomar emprestado. Terá para dar, para comprar, para viver e não vai tomar emprestado de ninguém. Aleluia. Terá vida e vida com bonança e regalia aqui na terra, assim diz o Senhor. Aleluia. É o que eu creio, é o que está aqui. Aleluia. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler esta campanha. Por esta causa eu me ponho de joelho, pela volta do meio-dia. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu quero dar conclusão à mesma mensagem que nós lemos ontem lá na igreja, que foi 1 Reis 17, o verso 16. 1 Reis, eu quero ler aqui, escute isso, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 24, que vai dizer: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo... Irmão, tudo está pautado na palavra de Deus. É Deus dando a palavra e eu creando. É Deus dando a palavra e eu acreditando. É Deus dando a palavra e eu tendo fé. É Deus dando a palavra e eu manifestando a minha fé. É Deus dando a palavra e eu manifestando a bênção. É Deus dando a palavra e eu tomando posse da vitória. É Deus dando a palavra e eu abraçado com minha bênção. Glória a Jesus. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levantar-te-ei e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Deus, Ele
tem preparado tudo para mim e para você. Glória a Deus. Ele já tem dado a ordem aqui de bênção, de fartura, de multiplicação. Deus tem dado bênçãos de regalia para quem se levantar e fazer o que Ele ordenou. Para quem se levantar e obedecer o que Ele delegou. Ele disse para aquele homem que estava em uma zona de acomodismo: levante-se e vá fazer a minha obra, que lá eu já tenho preparado tudo para te abençoar, para mudar a tua história, para ter mudança na tua vida. Lá tu vai ser exaltado, tu vai ser exaltada. Portanto, se levante, toma decisão, saia do comodismo, pare de preguiça, pare de enfado, pare de leseira, rapaz. Levante-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Aleluia! Deus tem preparado já bênção e vitória para mim e para você. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando às portas da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que eu beba. Então, amado, ele se levantou e foi até Sarepta. E ali na entrada daquela porta que estava aberta, aí não sei se você pegou, a porta está como, pastora? Aberta. A porta só se abre para quem sai do comodismo. A porta só se abre para quem sai da zona de conforto. A porta só se abre para quem acaba com a preguiça. A porta só se abre para quem manda embora o cansaço. A porta só se abre para quem luta e vai para onde Deus mandou. A porta só se abre para quem anda na casa do Senhor. A porta só se abre para quem está no exercício da prática da sua verdade. A porta só se abre para quem obedece a Deus. A porta só se abre para quem é temente a Deus. A porta só se abre para quem é humilde e puro de coração e limpo de mão. A porta só se abre para quem não tem malícia. A porta só se abre para quem não é rebelde. A porta só se abre para quem é obediente. Glória, glória a Jesus. Aleluia. A porta não se abre para quem é rebelde. A porta não se abre para quem tem malícia. A porta não se abre para quem tem raiva. A porta não se abre para quem é intriguento. A porta não se abre para quem é falador. A porta não se abre para quem é murmurador. A porta não se abre para quem é incrédulo. A porta não se abre para quem tem falta de fé. A porta não se abre. A porta não se abre para quem é faltoso. A porta não se abre para quem não tem compromisso. A porta não se abre para quem não sai do canto. A porta não se abre para quem tem preguiça. A porta não se abre para quem tem enfado. A porta não se abre para quem vive no acomodismo. A porta só se abre para quem sai e se levanta e vai obedecer a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Então ele se levantou e se foi a Sarepta e chegou à porta da cidade. E eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que eu beba. Então ele se levantou e ele foi até aquela mulher. Mas o que estava acontecendo, pastor? O que estava acontecendo é que ele queria que ela lhe fornecesse logo pão, que ela lhe fornecesse logo água, para que ele matasse a sua sede, para que ele pudesse saciar o seu ego, a sua vontade, a sua carne. Mas Deus mudou esse jogo. Deus mudou essa condição. Quantas pessoas só vai para a igreja só se Deus lhe der facilidade, só se Deus lhe abençoar primeiro, só se Deus fizer isso assim, assim. Quantas pessoas querem logo pensar na sua barriga e não na vontade, no evangelho de Deus.
de Jesus Cristo. Então aqui, algo não aconteceu enquanto ele não ousasse profetizar o que Deus mandou ele fazer naquela casa. Vamos ver. E indo ela a buscá-la, ele a chamou. Ele não deixou ela ir. Ele entendeu, ele disse, espera aí, eu não posso deixar ela ir. Eu tenho que primeiramente fazer o que Deus me mandou. Eu tenho que primeiramente fazer o que Deus me mandou. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela lhe disse, vive o Senhor, o teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhando cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que eu coma e morra. Então esta pessoa, o que ela tinha para dentro da casa dela, era sentimento de morte. Quantas pessoas estão vivendo dentro de casa no acomodismo, no paradoxo, com sentimento de quê? De morte. Os seus sonhos estão mortos, suas idealizações estão mortas, seus projetos estão mortos, espiritualmente morto, para a vontade de Deus morto, para o evangelismo morto, para a obra de Deus morto, para a casa de Deus morta, para o evangelismo morta, para a oração morta, para o culto morto e morta, para fazer as obras de Deus morta e morto. Só sentimento de morto quando se depara para fazer para Deus, mas para o seu próprio ego estão prontos. Se humilha a apanhar cavaco velho, se humilha aos pés do ímpio, vão atrás do mundo, vão atrás de riqueza, vão atrás de próprio se sustentar, mas estão equivocados, porque tudo está no poder de Deus, do Criador. Aleluia. Sem Ele, nada podeis fazer. Escute o que eu vou dizer para você. Aleluia. Pode tentar de todas as formas, mas se não tiver Deus no propósito primeiro, nada podeis fazer. Se Deus não tiver nesse propósito, não se realizará. Deus, poder e glória, aleluia. Aleluia! Aí a Bíblia diz que o sentimento daquela casa era de quê? De morte. Você entra na casa da pessoa, você não vê alegria. É uma casa sombria, triste, fedorenta, sem expectativa de vida. Uma casa triste, desalinhada, desarrumada. Porque quem mora ali são pessoas mortas espirituais, pessoas sem vida, sem aspecto espiritual. Porque a casa de um profeta é uma casa límpida, arrumada, cheia da glória de Deus, aleluia, cheia da alegria do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, a tristeza salta de alegria. Aleluia. No dia que Jesus chegou para a casa de Marta e Maria, ela estava limpando a casa, Jesus chegou. Ela estava arrumando a casa, Jesus chegou. Ela estava cuidando das coisas, Jesus chegou. E a outra foi aos pés de Jesus, porque a outra disse, o meu propósito é aqui, a minha vontade é aqui, o meu desejo é aqui, nos pés de quem pode fazer coisas grandes. Aleluia. Quando todas se juntaram aos pés do Senhor, elas disseram em uma só voz, Senhor, ele já é morto há 4 dias, já até fede, já está até fedendo. E Jesus olhou para ela e disse, Marta, Maria, vocês não leram a palavra? Olha aí, falta de quê? Conhecimento, amadurecimento, falta culto de doutrina, falta escola dominical, falta pedir informação ao pastor, falta conexão com o pastor, falta conexão com a igreja, falta conexão com Cristo, falta conexão com a palavra. Aquela mulher não tinha conexão, ela só olhava para os afazeres, só tinha tempo para o seu próprio afazer, para o seu negócio, para as suas coisas, para os seus eventos. E quando era para as coisas de Deus, lhe faltava conhecimento, lhe faltava maturidade, lhe faltava inteligência. Por quê? Porque tinha mais prazer em busca do seu materialismo do que das cada coisa de Deus. Por isso que muitas pessoas não alcançam o grande milagre
que lhe espera. O maior milagre para o ser humano hoje, o que é? Saúde. O maior milagre para o ser humano hoje, o que é? Saúde, ter vida e vida com abundância. E a palavra de Deus diz que Jesus disse: mulheres, vocês não entendem que aqui o Filho de Deus, ele não veio para tirar a vida, mas ele veio para dar vida, ainda que esteja morto, ressuscitará. A neva sobre. Então que Deus ressuscite a tua casa, que Deus ressuscite a tua vida, que Deus te ressuscite, rapaz, que Deus te ressuscite, mulher, que Deus ressuscite os sonhos espirituais, os ideais da palavra de Deus, os cultos da tua vida, as orações, a evangelização, que Deus ressuscite isso sobre vós. Aleluia! Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que aquela mulher tinha sentimento de morte dentro da sua casa. Muitas pessoas estão vivendo com sentimento de morte dentro da sua casa. Já sai para o seu trabalho, sentimento de morte. Já sai para o campo, sentimento de morte. Já sai para o emprego, sentimento de morte. Todas essas pessoas têm sentimentos de morte. Aquela mulher, ela olhou e disse: pronto, quando isso aqui acabar, eu vou morrer. Mas o nosso Deus, ele espera até o último minuto, quando o ser humano diz assim: não dá mais para mim, eu não consigo mais, eu não consigo mais, parei. É a hora que Deus chega e ele faz a nossa fé aumentar. É aquela palavra que ele diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Essa fraqueza que Deus está falando, ele está falando de fé. Tem pessoas que têm uma fé tão forte que não se tem trabalho em orar por ela, logo se realiza. Quando você ora pelaquela pessoa, prega na vida daquela pessoa, ela se põe de pé, ela volta às práticas, ela volta ao trabalho, ela volta à busca, volta à oração, volta ao culto, volta à evangelização, volta a fazer tudo na igreja. Porque ela tem uma fé forte, grande, e o Senhor que está aperfeiçoando o poder dele na fraqueza dessa pessoa. Mas as pessoas estão levando esse tipo de fraqueza para fraqueza carnal, para preguiça, para enfado, e não é isso. Deus não está falando fraqueza de preguiça, Deus não está falando fraqueza de enfado, Deus não está falando de fraqueza de desistência, Deus não está falando de fraqueza que eu vou parar. Deus está falando falta de fé, que Deus aumentará a tua fé, mas é necessário que tenha busca, é necessário que não pare de acreditar, que continue a confiar, porque Deus aperfeiçoará o poder dele na tua pequena fé. Levassuri canta ramanai chobeneflas. Aleluia. Glória a Deus. Porém ele disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês tu aqui apanhando dos cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que eu coma e morra. Elias disse: não temas, vai fazer conforme a tua palavra. Porém fazei, diz, primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-mo para fora, depois fará para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Aleluia. Então ele profetizou, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Aleluia. Então a casa daquela mulher mudou quando ela passou a obedecer ao homem de Deus, quando ela passou a obedecer, a fazer conforme ele estava editando, lhe instruindo,
lhe redaguindo, lhe mostrando o que poderia fazer e o que não poderia fazer. Muitas pessoas estão com sentimento de morte dentro da sua casa, porque toma a rédea, não se preocupa a decidir fazer as coisas, perguntando a Deus, para não interferir na obra do Senhor, para não interferir na obra de Deus, para não atrapalhar o ministério. Muitas pessoas tomam as suas decisões, né? E não obedece a regra, não obedece, né, o ensinamento, não pergunta, né? Não ora antes de fazer as coisas. Conversa com teu pastor, conversa com o irmão, pergunta para ele como que seria isso. Pergunta para Deus: Pai, a melhor hora possível para mim. Coloca Deus na frente de tudo. Aquela mulher, se ela não obedecesse a regra, se não obedecesse a palavra daquele homem, aquela casa continuaria com um sentimento de morte. E verdadeiramente, por causa dela, a criança vai morrer. Porque ela profetizou ordenhamente pelas suas próprias vontades, as suas próprias conclusões, porque ela achava que era dona e o dono de tudo. Achava que era dona da razão, a dona de tudo, que mandava em tudo, que podia fazer o que queria. O filho morreu. E ficou o abacaxi para quem resolver? O homem de Deus, o profeta. Quando nós tomamos decisão que atrapalha o ministério de Deus, se prepare que vai haver consequência. Se prepare que vai haver consequência. Para que isso não aconteça, volte os seus haveres, obedeça ao estatuto, à lei, que é muito melhor, para que não aconteça catástrofe piores na vida. Aleluia. A mulher não tinha Deus, não tinha um homem, não tinha uma liderança em casa, já estava tomando a rédea de tudo, porque o marido tinha morrido e ela era viúva. Já estava tomando a rédea de tudo, as decisões eram dela, ela que decidia o que ia comer, o que não ia, o que ia fazer, o que não ia fazer. As decisões quem estava dando agora era a mulher. Aí Deus envia o homem de Deus com uma palavra, um estatuto, para que pudesse obedecer. Então, quando o homem chegou, ainda encontrou dificuldade, porque ela disse a palavra de morte dentro da sua casa. Iremos ficar aqui, não tem necessidade, a gente vai comer o que tem, vamos viver disso aqui, vamos comer isso aqui, não há necessidade, e depois que acabar, vamos morrer. Nós vamos morrer. Ela disse uma profecia de morte dentro da sua casa. Saiba que quando nós se distanciamos da palavra de Deus, dos ensinamentos, da obra do Senhor, da responsabilidade da casa de Deus, o que é que acontece? O sentimento de morte e destruição volta para dentro da casa. Deus quer arrancar todo esse mal da casa dessa mulher. Deus quer tirar toda essa maldição da vida dela. Mas para isso, ela vai ter que obedecer aquele homem de Deus que veio de muito longe, sofrendo, cortando os pés, rachando os beiços, rachando a testa, suando, com doença, com sede, com fome, para instruir aquela família. Para instruir aquela família a se comportar perante a Deus, a ser obediente a Deus, a como ser obediente ao Senhor. Deus traz essa família de longe, Deus traz esse homem de longe, Deus traz esse missionário de longe, Deus traz esse profeta de longe, para ordenar a casa, para ordenar a vida, perante a Deus. E a mulher, quando o homem de Deus disse, volta aqui, ela voltou, teve humildade. Quando a gente volta, irmão, é ter humildade. Quando a gente volta a ouvir o profeta, é ter humildade. Quando a gente volta, é porque nós recebemos uma palavra e estamos obedientes. Então a gente toma a decisão, vou voltar e vou fazer tudo certinho, para Deus abençoar a minha vida. Então o sentimento de morte sai, a culpa contra a nossa família sai. Deus, ele começa a abrir portas para nós, porque nós somos humildes, recebemos e voltamos a fazer direito como o profeta ordenou. O profeta disse, mulher, faz um bolinho pequeno para mim, prepara primeiramente para mim,
Tudo tem que ser primeiramente para Deus, não para mim, tá vendo? O homem de Deus representa quem? Representa Deus. Tudo tem que ser Deus em primeiro lugar. Não tem nada de eu dizer para mim isso aqui, não. É Deus. Se não favorece a Deus, não bote. Se não favorece a Deus, não tente. Se não favorece a Deus, nem tente. Se não favorece a Deus, não tente. Assim diz o Senhor. E faça a prova para ver. Aí a Bíblia diz que aquela mulher disse: ó, como é que eu tenho que fazer, profeta? Faça primeiro para mim, pro profeta, pro homem de Deus, e depois tu faz um para ti, pro teu filho e come. E o Senhor, Ele vai fazer isso aqui na tua vida, ó. Ele disse: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, ou seja, ela obedeceu e fez conforme a palavra do homem de Deus. Você é obediente? Você vai obedecer a obra do Senhor? Você vai obedecer o pastor Misael, a pastora Luz? Você vai obedecer a palavra de Deus? Ou vai continuar com rebeldia? Escolha. Está nas tuas mãos o sucesso da tua casa e da tua família agora. Vamos lá. Né? Certo? Certo. Aleluia. Então diz aqui. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa. Muitos dias, ó. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Tá vendo? Glória a Deus. É isso. Deus falou conforme a palavra do homem de Deus, as coisas aconteceram. Quando você vai para a casa do Senhor, o homem de Deus prega e profetiza na tua vida, vai acontecer. Agora, você tem que utilizar o que? Força, coragem, bom ânimo, obediente, para que as coisas venham acontecer conforme a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, que essa casa venha ser casa de bênção, casa de vitória, fartura, prosperidade. Que Deus venha dar vitória a você, sua casa, sua família, por muitos dias, assim como disse a palavra de Deus, por muitos dias. Que Deus venha prosperar essa casa por muitos dias. Que Deus venha prosperar a minha casa, da minha esposa, a igreja, por muitos dias. Glória a Deus. Venham, domingo é o culto, não falte ninguém. Que Deus abençoe. Amém? Amém. Aleluia. E não se esqueça, amanhã sábado tem rádio.